Para mim é uma honra, uma satisfação tê-los aqui. Mick Freita, seja bem-vindo. Essa noite é uma noite de informação, aprendizados, se tratando de marketing digital, o copyright, aí vem, né, urgente. A urgência desse profissional, né, que seria uma das profissões do futuro, em vários mecanismos do digital. Então, na engrenagem do marketing digital, o copyright, a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso, é muito importante. É uma das peças fundamentais desse quebra-cabeça, né, da engrenagem, e para que flua esse marketing digital. Eu vou estar chamando a Martinha para estar junto com a gente, para essa noite a gente poder compartilhar aprendizados. Olá, Martinha, seja bem-vinda. É esse tema que é tão necessário, e a gente você que está assistindo, vocês vão entender por que é tão necessário. Né? É a parte da escrita, é a parte da persuasão, da engrenagem do marketing digital. Eu tenho estudado muito, né, várias partes do marketing digital, e essa hoje, né, essa questão do copyright é uma das partes importantes, né? Todas são, mas ela tem uma importância especial. E, né, Lopes, seja bem-vindo. O Ícaro Salles também, seja bem-vindo. Ícaro, um abraço. Então, assim, então, assim, junto com a Martinha, a gente vai estar fazendo esse bate-bola. Eu convido você a chamar mais pessoas, né, a apertar coraçãozinho, que esse assunto hoje vale a pena. E você que está assistindo, quiser contribuir com a sua visão, com o seu aprendizado, eu convido desde já, né, que você possa fazer isso. Agora, durante a live, e algo que você ouviu, você queira colocar aqui, eu convido cada um de vocês. Então, espalhe essa notícia, nessa live, para mais pessoas. Né? Eu vou ficar feliz, a Martinha também, e muito mais pessoas. Milhares e milhares de pessoas vão ficar felizes com essa live de hoje. E eu vou passar a fala para a Martinha, para ela se apresentar do jeito que ela achar melhor, né? Se sinta à vontade, para apresentar para aquelas pessoas que não te conhecem ainda. Tá? Seja bem-vindo. Gratidão. Obrigada. Eu acho que a gente já está fazendo live aqui há algum tempo, algumas pessoas já conhecem a gente. Pelo menos o Dr. Whindersson é mais famoso do que eu, né? Então, eu vou aqui meu caminhar devagarinho. Eu agradeço aí a oportunidade da gente poder estar aqui mais uma vez para trazer um pouco desse conhecimento para as pessoas, né? Eu estou fazendo parte do projeto Mentoria 360 com o Dr. Whindersson. Meu nome é Marta Lopes, eu sou pedagoga e nesse momento eu estou empreendendo como artesã e também estou no marketing digital, né? Trabalhando aí como afiliado no marketing digital, e a gente está sempre trazendo conteúdos pertinentes ao marketing digital, empreendedorismo e marketing digital. Tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria e uma satisfação enorme estar aqui todas as segundas-feiras com vocês, e a gente espera poder acrescentar aí para vocês, trazer para vocês informações valiosas sobre copywriting. E, assim, né, falar que esse encontro de empreendedores no dia de segunda-feira foi criado baseado na mentoria 360 graus, que a Martinha falou, onde tem a temática o digital, o financeiro, o emocional e o empreendedorismo. Tudo isso em um só projeto. Se você
quer se direcionar mais ao digital, você tem lugar aqui. Se você quer se direcionar ao financeiro também, emocional e também o empreendedorismo. É algo que realmente chama muita atenção e hoje a gente vai, né, desmembrar um pouco mais essa questão do copyright. Por que urgente? Como é que começa essa história, né? Antes de eu estar falando de fato, né, vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico, né, faço treinamentos de empresas, faço também, sou coach integral sistêmico e analista de perfil comportamental, amante do marketing digital e empreendedor digital. Então, tudo isso me ajuda a percorrer essa jornada que eu estou, né, caminhando, e eu procuro puxar, né, quem está próximo de mim para também crescer. Tá? Esse é o objetivo, né, ajudar o maior número de pessoas, e eu espero, né, que cada um de vocês estejam próximo, que cada vez mais esse crescimento com certeza vai acontecer. Tá? A questão não é a velocidade, mas saiba que esse crescimento ele vai acontecendo diariamente, dia após dia, é um tijolinho, é uma construção. Eu sempre falo que o sucesso, ou o ser bem-sucedido é uma construção. E eu vejo, e eu tenho reafirmado isso, eu tenho visto no meu dia a dia que isso parece que no início, parece que não está acontecendo nada. Mas também quando acontece, vai acontecendo, a gente acha que é tudo de vez. Não é. É porque você plantou. Quem planta, colhe. Então, com esse pensamento, eu quero que vocês comecem a live de hoje. Eu vou estar falando um pouco, né? Da onde é que surgiu essa questão do copyright, né? Essa questão de alguns dados, né? A gente vai estar falando, né, alguns dados em relação ao copyright, como é que surgiu essa questão do copyright. Tem também a questão, o objetivo do copyright, algumas estratégias, como é que você pode elaborar algumas estratégias para que isso tenha um benefício no seu negócio, talvez no seu marketing, seja negócio físico, seja você já no digital, você como afiliada. Martinha falou a questão, né, que ela é afiliada, então é um mercado riquíssimo em termos de oportunidade. Então, se você que está trabalhando no mercado tradicional, e você olha para o lado, olha para o outro, não vê nenhuma oportunidade, mercado de afiliado é uma possibilidade. Qual é o ganho, né, vamos dizer assim, do afiliado? É que está praticamente as coisas prontas, em termos de materiais, arte, o copy, né? A copy também, a gente vai falar mais sobre isso. Então, a copy já está mais ou menos pronta e você trabalhar. Então, assim, hoje a gente vai estar falando, né, sobre estratégia, né, a questão, o que de fato a gente, como é que esse copyright ganha, né, o que dá para ganhar em relação ao copyright, o que talvez as mídias podem falar sobre o copyright. Tá? Eu vou estar falando um pouco, né, como surgiu, né, quando, né, surgiu o copyright. Lá por volta de assim, na verdade é o termo, né, a profissão em si, ela vamos dizer assim, que é reconhecida ou direcionada com mais força hoje. Né? O copy veio da questão na época do jornal, do jornalismo, né? Essa questão, na época, aquela 1828, 1970, então, pessoas, publicitários, redatores, estavam nesse direcionamento. Então, esse termo ele vem daí, né? A partir disso aí. E, falando um pouco mais, no Jornal de Brasília, fala o seguinte: você que está procurando em relação a algum trabalho remoto, que seria o quê? Você trabalhar em casa. As melhores opções, vocês que estão iniciando, né, e mais populares, é a questão do copyright, né, que seria o quê? Né, seria um escritor, onde ele vai escrever informativos,
questões publicitárias, blogs, né, website, redes sociais no geral, slogan. Então, tudo isso ele vai fazer parte, né, dessa direção, desse papel. Então, nesse jornal fala sobre isso, sobre essa nova profissão do futuro. Então, você que talvez domine bem o idioma, talvez tenha um vocabulário, né, que seja satisfatório, que você, né, reconhece isso em você, então isso pode ser muito interessante, essa profissão. É útil, é interessante, é uma coisa especializada, pode ser alguma coisa do nicho, pode ser uma coisa do geral, né, do marketing digital. Então, tudo isso você pode lançar mão da questão do copyright. Tá? Então, é um texto, né, que a gente vai... Eu vou passar um pouco a fala para a Martinha, porque senão eu vou começar com ela. Vai se alongar demais. Então, eu vou passar... A gente está nesse bate-papo, você fala um pouquinho e deixa eu falar também. Então você trouxe essa introdução aí para falar sobre quando surgiu, né, o copywriting e o termo, né, de copywriting, lá em 1828 pelo Noah Webster, né? Ele tem esse nome também de web, né? Esse nome de web. A web também tem essa influência por conta do nome dele. E que deve ser um termo que remete ao original, que deve ser copiado tanto na questão da escrita, quanto na questão da impressão. Tá? Então, o copyright é uma estratégia, né, de produção de conteúdos focada em convencer, né, a pessoa que está lendo e que vai conduzir ela a realizar uma ação específica. Tá? Então, ele vai trabalhar com um caráter persuasivo nesse texto, copy é texto, né, trazendo a tradução, utilizando ali os gatilhos mentais, né, para despertar o interesse no leitor e fazer com que ele venha comprar, então, para gerar uma conversão, né? E a gente pode pensar nas pessoas que querem logo de cara, a gente pode trazer aqui, as pessoas que pensam em se tornar um copy. Né? Então, o copyright é a profissão, copywriting é a profissão, e o copywriter é o profissional que executa, então, que faz o copy, né? Com essas características, né? De convencimento, de persuasão, de captar esse lead, né? Fazer com que o texto seja tão atrativo que essa pessoa se sinta levada a comprar, né, a efetuar aquela ação. Então, se você quer se tornar um copywriting, né, a pedagoga está orientando vocês nesse momento. Então, estude, você tem que estudar, né? Você pode buscar textos, assim. O YouTube, ele tem tudo que você precisa, tá? Ele tem ali uma base de 1 milhão de vídeos de todos os assuntos possíveis, imagináveis e inimagináveis que você pode pensar, que tem a temática que você pode aprender tudo, idiomas, por exemplo, sobre marketing digital, né? Tem lá os vídeos que nós postamos das segundas-feiras falando sobre empreendedorismo, marketing digital, que você pode lançar mão. Tem outras pessoas também produzindo conteúdos aí de grande qualidade. Então, é importante você buscar, você pode ler livros físicos ou e-books que são produzidos, você pode tomar cursos online, você pode buscar através de sites, né, e através de outros conteúdos que são interessantes em blogs também. E uma dica importante é, vamos dizer, você começou a se tornar, você se interessou em ser um copywriter. Então, é bom que você comece a ficar esperto no seu dia a dia. Se você está caminhando na rua, você passou na frente de uma banca de jornal, de revista, né? Assim, hoje a gente está tão na internet que fica até estranho, né, falar sobre isso. Mas
é uma dica importante, você ficar ligado, passa na frente de uma banca, observa, lê, observe que aquelas chamadas dele são chamadas que prendem a sua atenção. Então é bom você observar para essas headlines, né, de jornal, de revista, sejam eles físicos ou na internet, você entrar para ler, por exemplo, as headlines do Estadão, né, ou do Jornal à Tarde, enfim. Né? Você vai ver lá muita coisa, morreu, matou, foi assassinado e tal. Mas esses assuntos, eles são pensados estrategicamente, são profissionais, copywriters, que fazem aquilo de forma que chame mesmo sua atenção, por mais chocante que seja, né, a temática. Outra coisa que você pode observar, títulos de livros, né? Observe, tem títulos de livros que você olha uma vez, você olha de novo, foi isso mesmo que eu vi. Por quê? Porque ele tem um título que vende. E ele já prendeu sua atenção ali, ele já vendeu para você. Se você vai levar o livro ou não, né, é uma outra questão. Mas aquilo fica na sua mente. Né? Outra dica importante, observe as headlines de vídeos do YouTube que fazem sucesso, né, que são sucesso. Então, por quê? Porque é pensado para isso, né, para você ler e você já fica interessado em saber o que é que tem naquele conteúdo, né? Porque você precisa compreender qual é a intenção, qual foi a lógica por trás daquela ideia que o copyright ele colocou ali aquela headline, né? Então a gente tem aqui, quando o Dr. Whindersson estiver falando, então eu vou colocar para vocês 2 indicações de sites, né? Quem quiser anotar aí fica esperto, né? Que são sites americanos, de campanhas americanas que copywriters fizeram, né? Então, você tirar um tempo do seu dia para você observar essas campanhas, né? O que tem nessas headlines de tão interessante, de tão importante, que é um aprendizado importante, né? Uma construção do saber aí que vai acrescentar muito para você que quer se tornar um headline ou um copywriter, ok? Então, depois eu posto para vocês. E assim, estão em inglês, tá? Quem souber inglês aí já pode ir acessando. E depois, quem não tiver, né, vai ter que traduzir aí mais um conhecimento para vocês. Tá bom? Então, eu vou passar para o doutor Whindersson agora. Assim, eu achei pertinente como você falou, né, exemplificou, que essa questão, como é que a gente vê o trabalho do copyright, né? Essa questão dos títulos de um jornal, né, que você vê, a notícia de capa, né? Aí tem aquela notícia que chama atenção, né? Isso é um trabalho desse profissional. Então, se não fosse esse profissional, essa escrita não chamaria tanta atenção. Exatamente. Então são pontos bem interessantes a gente trazer. Como a Martinha falou, esse profissional, ele vai o quê? Vai chamar você para uma ação, né? Chamada é o CTA, chamada para ação. Se você reparar, a gente está falando de marketing digital, então quando se fala de marketing digital, então todo anúncio ele vai te levar para você fazer alguma ação no final desse texto, para justamente, né, não pegar essa parte da venda, é justamente para você adquirir aquele produto ou aquele serviço. Então vai ter um botão, clique aqui, né, experimente hoje, né, já estão acabando, últimas unidades, e clique aqui embaixo. Então são chamadas para ação, para você realmente ter um resultado melhor. Por isso a necessidade, porque o que eu já vi? Existem estruturas fantásticas em termos de produto, serviço, a arte está bacana, mas o texto ela não chama atenção. Ela às vezes não leva para a ação, e aí quem está
promovendo o anúncio, a propaganda, fica sem saber o porquê daquilo que não está dando resultado, não está vendendo. E às vezes ele está até alcançando as pessoas, né? Não é por falta de alcançar as pessoas, alcança, só que o fechamento, levar essas pessoas para a ação, algo não está andando bem. E geralmente, né, muitas vezes, possa ser que seja a copy, que não está boa. Porque ainda tem a questão do nicho, você precisa saber o público que você vai desenvolver. Então, tudo isso faz com que você precisa saber mais informação, né, em relação ao público que você vai atingir. E aí eu vou falar com vocês o seguinte: como, né, a gente pode pensar como elaborar uma estratégia de copyright, tá? Então você precisa escrever, né, escrever bem é essencial, mas não é o suficiente se você pretende transformar seu leitor em um cliente. Então existem três mandamentos básicos que você precisa, né, nessa produção desse texto, você precisa estar atento. Então, seja através de um texto, seja de um microtexto, né, de um vídeo, de um podcast e também de um e-mail. Então, o primeiro ponto é você precisa inspirar esse leitor. Você precisa mexer a questão emocional desse leitor. Você precisa tocar esse leitor. E criar um relacionamento, né? Se você é o profissional, você precisa criar um relacionamento dessa pessoa com a marca que você está promovendo. E o terceiro mandamento é você motivar os leitores a tomarem uma atitude em relação ao serviço e ao produto. Como eu falei, o CTA. Então você precisa inspirar, você precisa criar um relacionamento com a marca e você precisa motivar esses leitores a tomarem uma ação, uma atitude sobre o serviço e sobre o produto que você está promovendo. Então, essa é a base da estratégia em relação ao copyright. São alguns elementos, né, para que você possa ter um benefício e atinja, né, esse público de uma forma mais eficiente. Então, isso é um ponto importante que a gente precisa levar em consideração e guardar esses 3 mandamentos. E aí eu vou passar um pouco para a Martinha, né, para ela falar, além dessa estratégia, o que está, né, quais são os elementos dentro dessa estratégia? O que mais, né, se forma essa copy, né, nessa elaboração dessa estratégia? Eu queria, antes de falar sobre essas estratégias, eu queria trazer aqui para os nossos queridos participantes qual é o principal objetivo da copy, né? Do copy. Sim, sim. O profissional do copy, ele vai convencer, como a gente está falando, né? Acho que são verbos que a gente vai repetir muito aqui, né? Ele vai convencer, cativar a atenção desse visitante e fazer com que ele siga as instruções que estão sendo dadas, né? Então, ele vai educar, ele tem esse papel de educar, porque muitas vezes o cliente ou a persona não sabe que precisa do seu produto, né? Ela está alheia a isso. Mas de tanto você oferecer, você, né, a copy, então, ela vai chamar a atenção e dizer, puxa vida, interessante isso daqui, então eu preciso desse produto, né? Então, o profissional, ele tem esse papel de educar essa persona para que ele perceba que aquele produto, então, através da copy, vai deixar claro que ele precisa daquele produto, né? Que ele tem a necessidade daquele produto. Às vezes até não tem. Mas a copy é trabalhada de tal forma que a persona vai perceber isso, né? Aquele produto vai ser a melhor opção para ela. E aí, isso é feito através de posts, infográficos,
e-books, white papers e webinars, que são ferramentas, né, do marketing de conteúdo, que são muito utilizadas, né, pelos profissionais de copy. Então, eu queria deixar aí o principal objetivo do copy para a gente, antes de falar da questão das principais estratégias. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa agora. Não, pode continuar. Ok. Então vamos continuar. Bem, a copy, para poder aplicar a copy, é importante ter algumas estratégias, tá? Então, nem sempre quando uma copy ela é aplicada, né? Nem sempre quando ela é aplicada, ela vai ter sucesso. Então, a pessoa faz uma campanha com a copy e não dá certo. Faz outra campanha e não dá certo. E pode ser nesse processo que esteja tanto educando essa persona, quanto o momento, então, desse profissional identificar, tá? Através das métricas, onde é que está esse erro, onde é que está a falha, que essa campanha não está dando certo, né? Então, as principais estratégias, nós vamos trazer aqui algumas, e depois o Dr. Wilson vai complementar, né? Então, sempre que a gente for trabalhar com essa questão de persona, com essa questão de produto, é importante a gente definir quem é esse público-alvo, né? Quem é essa persona, né? Qual é o perfil dessa persona? Nós já falamos disso em outros momentos, por exemplo, quando você inicia no marketing digital, qual é o seu nicho, qual é a sua persona, qual é o perfil, onde é que essa pessoa mora, qual é a idade, qual é o sexo, quais são as ocupações, os interesses, os hobbies, né? Então, você trata um perfil dessa persona para você ter êxito quando você for fazer a sua campanha, o seu copyright, ok? Então, a partir desses dados que você tem, é que você vai poder produzir conteúdos que possam alcançar esses potenciais clientes que você tem, né? Você possa alcançar a sua persona, tá? Outra coisa, você precisa estabelecer o tom certo e a linguagem certa para poder alcançar essa persona. Por exemplo, eu quero trabalhar com meu público são pessoas idosas a partir de 65 anos. E aí eu vou usar a gíria, né, na minha copy. Vou encher minha copy de gírias, com expressões de gírias, coisas modernas e tal. Será que eu vou alcançar êxito? Não vou alcançar, né? Tem que ser um velhinho muito doido para poder, né, gostar da campanha e dizer, poxa, eu gostei aí dessas gírias e tal. Mas é importante que você tenha uma linguagem adequada para poder lidar com aquele público, né, com aquela persona. E aí, depois que você define a persona, então, essa tarefa vai ficar mais fácil, porque você vai utilizar, então, a linguagem mais adequada, ok? E assim, alcançar o seu sucesso, né? Outra estratégia que a gente que o copywriter deve observar eu preciso criar uma conexão com o meu leitor através dessa escrita, né? Então, estabelecer essa conexão entre vamos dizer, a empresa e esse potencial cliente é super importante, né? Então, listar as estratégias que têm que ser anotadas, né, de forma que ele sinta que aquela linguagem foi feita especificamente para ele. Ele vai sentir como se estivesse falando diretamente ao coração dele, né? Ele vai se sentir tocado. Então, ele vai dizer, poxa, isso aqui é exatamente o que eu preciso, né? Que você está oferecendo exatamente o que aquela persona necessita, né? Outra coisa muito importante, aposte em verbos de ações. E aí o Dr. Wilson deu um spoiler, né, dos botões, né? Botões, clique aqui, né? Saiba mais. Então,
como provocar no leitor essa sensação de urgência, ou então deixar ele com aquela sensação, puxa vida, se eu não aproveitar essa oportunidade, eu passei por isso agora, recentemente, né? E eu quero comprar um relógio de uma marca aí bem conceituada, achei lindo o relógio, lindo, maravilhoso, fiquei aqui negociando com meu esposo, não, vamos comprar e tal, e aí o gatilho da escassez só, né? São apenas 100 unidades, 100 primeiras pessoas que comprarem frete grátis e tal, então você fica com aquela sensação essa sensação de que eu vou perder essa oportunidade, eu não posso, né? E aí foi a culpa do copy, tá certo? O copy que me deixou assim ansiosa, preocupada, tipo, eu tô com essa sensação de perda, né? Então, os verbos que são utilizados, tá? Pelo copy, você assiste muito aí, ômega 3, da linha Cocos, enfim, todos esses produtos aí. Ligue agora, né? Os 100 primeiros que ligarem, promoção, 50% de desconto, né? Compre agora, né? Por pouco tempo. Então, são não só os verbos, mas as palavras-chave também que são estudadas para que você se sinta instigado a comprar, né? Então, a persona, ela vai ser levada ela vai fazer o CTA, né? Chamada para ação, ela vai atender ao CTA, né? E ainda continuando com mais algumas estratégias que são importantes, fazer comparações, né? Então, usar analogias, usar metáforas, né? Então, desde a antiguidade, o ser humano já utilizava dessa estratégia. Você pode, por exemplo, observar na Bíblia, né? Na Bíblia você vai ter muitas analogias, né? Fazer comparações e tal. Por quê? Que essa é uma estratégia importante, que é uma estratégia que convence, que consegue tocar, né? Por quê? Porque as pessoas, elas são mais receptivas a informações familiares, né? Então, se você traz essas informações que são mais familiares, né? Por exemplo, metáforas, né? Puxa vida, hoje eu estou morta de cansada, né? Então, usar esse tipo de expressões, né? Quer dizer, eu estou aqui viva, mas a pessoa que está me escutando, ela está compreendendo, né? É um cansaço que pode chegar à exaustão, né? Muito cansada. Então, isso toca a pessoa. Por quê? Porque é uma linguagem familiar, é mais fácil dela compreender, né? E aí, quando o nosso cérebro, ele tende a construir novas memórias, né? Então, quando a pessoa pega uma nova informação que você deu e faz um link com um conceito familiar que ela tem, fica muito mais fácil do cérebro dela fixar aquela informação. Interessante, né? E essa coisa do copy, ela tem muito na psicologia humana, né, doutor? Uhum. Depois eu queria que você desse uma pincelada sobre isso, porque isso é psicologia humana, assim, com muita força, né? Então, outra coisa importante, né, é evitar comparações. Você pode fazer as analogias, mas faça analogias que possam favorecer você promover o seu produto e finalmente você captar esse lead, né? E fazer a sua conversão. No final você conseguir fazer a sua conversão. Nunca fazer uma comparação direta com a concorrência. Isso é antiético, né? Não é o mais indicado, né? Não é uma conduta legal e também vai despertar a desconfiança dos seus prospectos e futuros leads, né? Outra coisa muito importante, utilizar números e pesquisas, né? Então, se a pessoa utiliza, por exemplo, um título, vamos colocar aqui, conheça as 9 métricas, né, importantes para um call center, né, de sucesso, sei lá.
E aí, então, o leitor ele já vai identificar nesse título, ele já vai ter uma noção. A ação 9. 5 passos para você ser feliz. Enfim, né? 5 dicas para você emagrecer aí em um mês. Então, esses números, eles são importantes. Pesquisas que são trazidas com base que foram trazidas por exemplo, institutos, né? O IBGE, um outro Datafolha, né, que fazem essas pesquisas. Então, se você traz esses dados, né, se você faz uma copy com base nessas pesquisas aí, você vai ter muito mais credibilidade, né? As pessoas são levadas a acreditar mais. Por quê? Porque são dados científicos, porque são pesquisas feitas por institutos, né? E, por último, eu queria trazer aqui também, e não tão último assim, a questão das objeções. Então, o copywriter, ele precisa se antecipar às objeções. O cliente entrou lá no site, não sabe o que precisa do produto, depois ele passa por um processo de despertamento, depois ele fica incomodado, e aí depois ele começa a se questionar: eu preciso realmente desse produto? Eu não sei se eu preciso. Depois ele fica: não, eu acho que esse preço está muito caro. E será que ele tem essa qualidade? Então, o copywriter, ele tem que se antecipar a essas objeções. Ele precisa quebrar as dúvidas que o seguidor vai ter a respeito dos produtos, né? Então, ele vai, quando um produto é lançado, é feita uma pesquisa para poder identificar quem é a persona daquele produto. Identificou quem é a persona, nessa pesquisa de identificação da persona, também essas objeções elas vão surgir de alguma forma. E aí o copywriter ele vai procurar produzir a copy já pensando em quebrar essas objeções, né? E aí ele não só como um bom vendedor, né? Ele vai precisar aprender a lidar com essa questão desses questionamentos, né? E por fim, eu gostaria de contar uma história, tá bom? Então, vamos pensar, tá? Que eu sou uma mãe, tá certo? E que no ano passado, por conta dos últimos acontecimentos, eu fiquei sem trabalhar, né? Estou sem trabalhar e estou aí preocupada. Tenho uma criança pequena de 2 anos, né? E eu preciso de renda, eu preciso de dinheiro, eu preciso ter uma renda extra, né? E ali, acessando a internet, né, vem uma propaganda que diz assim: olha, eu comprei esse aplicativo, né, sei lá, app do rendimento, app da riqueza, do milionário, né? Vamos chutar assim, um nome bem forte, né, um nome de copy para a gente poder já ir trabalhando fixando esse conceito na mente de vocês. E aí a moça lá que está dizendo que comprou o aplicativo, ela disse: olha aqui, eu comprei esse aplicativo, e esse aplicativo é muito bom, eu só preciso clicar nesses 2 botões, eu não sabia que no final do dia de eu ter comprado esse aplicativo, então eu já consegui lucrar R$500, R$600 só no final do dia. Aqui em uma semana eu já consegui lucrar isso e isso e tal, e eu consigo fazer isso e cuidar do meu filho, né? Então, aquilo ali, ela me toca, né? Por quê? Porque me faz, trabalha a minha mente de tal forma, mexe com a minha sensibilidade, né? Mexe com as minhas questões, existe uma identificação ali, porque quem não gosta de ouvir uma boa história, né? Isso a gente traz da infância. Na infância, na educação infantil, os profissionais eles contam histórias para a criança, porque o mundo da criança é de fantasia, é encantado, né? Um mundo colorido. E quando a gente cresce,
o nosso eu criança permanece em nós, né? E a história, ela tem além de comunicar algo, ela consegue trazer essa questão da empatia, né? Existe uma identificação, né? Existe como se diz? Você consegue estabelecer uma conexão com a pessoa, né? Profunda. E aí você fica curioso para saber qual o fim dessa história e tal, né? Então, no caso dessa história que eu contei, o Cop, ele fez com que aquela mãe contasse a história dela, a história dela de vida, né? E aí eu vivenciei aquela coisa do ser mãe, né? E de estar sem trabalhar fora, então eu me identifico com ela. Então, a história é algo poderoso, né? Você que quer trabalhar com Cop, você também pode contar histórias, né? Por exemplo, lá na minha igreja, o pastor ele quer trazer algum ponto importante para tocar as pessoas, então ele conta uma história, ou uma história que aconteceu com ele, ou uma história que ele sabe, né? E aquilo leva você a prestar atenção. Certa vez, um certo homem, uma certa pessoa, em uma certa situação, aquilo já prende a sua atenção de forma, né? E isso é uma estratégia de compra. Ok? Então, eu queria passar agora para o Dr. Winson, porque ele vai, então, dar continuidade, né, doutor, a essas estratégias, né, que a gente pode utilizar aí para fazer um bom copy. Antes de eu falar, assim, eu vou reforçar alguns pontos das estratégias e eu vou trazer, né, e continuar trazendo essa questão das técnicas, que a Martinha já trouxe algumas, mas eu vou voltar em alguns, para fortalecer alguns pontos na estratégia. Antes disso, né, a Martinha me perguntou por que essa questão da mexer com as emoções, né? Ela trouxe a questão da história, contar a história, porque as pessoas se conectam tanto com a história. Porque a parte de pesquisa da ciência fala que uma pessoa que conta a história e quem está escutando ativa mais partes na mente do cérebro, porque é uma coisa mais descritiva. Então, é uma coisa que você o quê? Imagina, né? Você pode ter a capacidade até de sentir o cheiro do que está acontecendo na história. Enfim, você se projeta aquela história. Então, isso faz com que capte mais a sua atenção, que você se envolva mais nessa técnica, vamos dizer assim, né? Então, é uma coisa que, desde que mundo é mundo, né? Vamos pegar dos primórdios, né? Jesus Cristo fazia o quê? Para multidões, contava por parábolas. História. Então, história. Então, quanto isso prendia a atenção, né, de multidões. Então, por que não trazer isso, né, para a questão do texto e levar as pessoas a se inspirar, né? Então, um dos motivos é isso. E é preciso, existem alguns gatilhos nesse texto, né, que o copyright ele faz, justamente para pegar um ponto, gatilhos inconscientes. Por isso que tem a questão emocional também aí nesse meio. Então, é por isso que mexe tanto, né, com o emocional. Por isso, porque tem gatilhos e tem esses mecanismos interessantes, como contar a história, por exemplo. E aí eu queria só reforçar algumas estratégias, antes de mencionar mais técnicas, né, a questão da pesquisa em relação, né, que foi mais ou menos o que a Martinha falou, da persona, para que você possa de fato saber quem você está falando, a questão de ter a questão do funil de vendas, saber que existe algo gradativo na questão do funil de vendas, nessa questão do texto. Em cada parte do funil
existe um texto, né, específico e também existe um cronograma, uma parte que você vai fazer toda semana, né, todo dia, vamos dizer assim, aonde você vai ter um início, ter um meio e ter um fim, um fechamento daquele ciclo. Então, você precisa ser mais objetivo nessa programação, nesse calendário em relação a isso. Outro ponto é que você precisa ser exclusivo, né? Você garanta que o seu conteúdo seja único. Dentro desse, né, são informações inéditas, relevantes para essa pessoa que você vai falar. E um outro ponto importante é que seja a questão da otimização. O que seria isso? É o copyright junto com o SEO, né, o SEO que a gente fala, né? Otimização de mecanismos de busca dentro pode ser do Google, né? Se é um vídeo, você vai fazer um texto justamente para que a sua busca seja mais fácil, seja do vídeo, do site, né, que tenha uma boa posição no ranking de pesquisa do Google. Então, até no texto você precisa se preocupar com essa questão de otimizar a questão do seu conteúdo. E a questão de você saber, outro ponto, é a análise de métricas. Se o seu texto ou o seu conteúdo ele está atingindo essa persona, né? O resultado final dessa campanha, vamos dizer assim, né? Ele está tendo um resultado, está tendo um retorno nesse site, nesse vídeo. Você precisa ter essa métrica muito próximo de você para saber se aquela copy ela está funcionando ou não. E aí a gente entrando um pouco já na parte da técnica, uma das técnicas que eu até mencionei de forma rápida é a questão de criar títulos matadores, que é o que vai chamar atenção, que provoca esse leitor, essa audiência, né? É uma chamada para que aquilo não passe despercebido. Então, é uma coisa direta, tem que ser algo direto, que talvez traga uma solução para alguma coisa, ou é um enunciado de algo, que é uma palavra que vai chamar atenção ali. Então, crie títulos matadores. E aí um outro aspecto bem interessante dentro dessas técnicas, uma coisa que chama atenção, é você trabalhar a sua capacidade de persuasão. E o que seria isso? Alda, seja bem-vinda. Né? Eu fiz uma entrevista com a Alda, né? Fantástica, na rádio aí, Conexão Salvador, bem interessante, seja bem-vinda, viu? Fiquei muito feliz com a sua presença. Então, dentro dessas técnicas, você precisa trabalhar a sua capacidade de persuasão. É a base, né, da questão da copy. Então, é a alma, né? Fala que é a alma do negócio, essa persuasão na hora do texto. Então, o que seria isso, né? O Robert Cialdini, que é um especialista, que ele tem um livro As Armas da Persuasão, ele traz alguns pontos bem interessantes nesse trabalho da persuasão, que é um dos pontos, é a questão da reciprocidade, que é um dos mecanismos, que seria o quê? Aquela coisa que se usa muito, né? Deixe o seu contato, seu e-mail, e aí você vai ganhar um e-book como algo gratuito. Então, há uma troca aí, né? Uma amostra grátis numa loja de cosméticos. Aí o vendedor te dá, e aí você se sente na obrigação, pelo menos, de dar atenção, né, para esse vendedor.
né, a Alda falando aí, eu que fiquei agradecido, viu? Gratidão por participar, realmente foi muito bom, tá? E você é uma profissional incrível, a locutora, sempre presente aí, então gratidão. Charles também está chegando aí, seja bem-vindo. Então, assim, a reciprocidade é um dos gatilhos mais poderosos que a gente possa imaginar desde os primórdios. Aquela coisa, né? Se você faz algo pelo outro, o outro ele tem ele se sente na obrigação de retribuir. Isso é reciprocidade. Um outro ponto é a prova social, né? Aquele restaurante que está cheio de gente e aquele outro que está vazio, o que está cheio é uma prova social. Quer dizer que algo muito bom está acontecendo ali naquele restaurante. Então, como é que o copyright ele vai trazer isso? Através do quê? De depoimentos, né? Trazendo cases de sucesso, né? Aumentar essa credibilidade do conteúdo que ele está trazendo. Outro ponto é a afeição, né? A facilidade e a profundidade de se conectar com esse interlocutor, com o leitor, né? A questão do respeito, a atenção, né? Essa coisa de realmente proximidade. A Ivete também está chegando, seja bem-vinda. Então, a proximidade em relação ao vendedor, né? À empresa, à marca, e essa afeição, né, é importante, né? Essa questão o problema que você está vivendo, eu também já vivi. Então, isso, né, aproxima as pessoas, se você se colocar, né, nesse lugar. Outro ponto é a autoridade. O quanto, né, por exemplo, um jaleco numa propaganda quer dizer o quê? Um médico, uma autoridade, uma pessoa que fala algo e as pessoas dão credibilidade. Então, dentro do copy, trazer o quê? Por exemplo, 20 anos de mercado. Então, isso é uma frase, né, que vai dar o quê? Autoridade, ele colocando no texto, vai dar autoridade. Coerência também, essa questão de falar e cumprir o que falou, né? Por exemplo, um vendedor ele fala o seguinte: se eu conseguir uma condição fantástica para você de compra, você fecha o negócio comigo? Aí ele fala assim. Aí na hora que traz o produto e tal, talvez até algo que ele não gostou, esse cliente, pelo fato de ter dito sim, ele não pode dizer não, porque ele traria na questão de não coerência. Então, dentro dessa copy, você precisa desenvolver isso também. Levar a esse cliente ou esse leitor a se comprometer de alguma forma, seja dizer sim na escrita ali, de alguma forma, para ele não se contradizer depois. E um gatilho bem interessante e poderoso é a escassez. Só existe uma vaga só agora e depois não tem mais vaga, né? Acabou o curso, acabou o produto, já não tem mais oportunidade, só vai ser só hoje. Isso é escassez. Então, o copy, o copyright, ele vai colocar isso para que, de fato, então, botar um gatilho de os segundos acabando, né? 14 segundos para acabar essa oferta. Aí a pessoa, meu Deus, vai acabar aqui, eu vou perder. Então, esse é o gatilho, né, da escassez, essa perda, né? O sentimento de perder uma oportunidade. Então, outro ponto importante é você fazer perguntas que você vai receber respostas positivas. Então, você vai construir o seu texto, né, o copyright, vai construir, ou você que está com o seu negócio, na hora de você pensar em um texto, você vai trazer perguntas que essa pessoa, ela vai dizer um sim.
E aí tem um livro até em relação a isso. Quando uma pessoa diz 3 sim, pronto. O que você oferecer, ela vai dizer sim também. Então, construa isso nessa mentalidade que vai ser bacana. Escreva como você fala, né? Essa coisa do que não deixa de ter uma proximidade, uma naturalidade, uma conexão com essa pessoa que você está falando, né? Como um amigo, uma proximidade, né? Uma pessoa que você pode confiar. O outro ponto é dê ênfase ao principal tópico do texto, que seria o quê? Você, um exemplo, né? Acerte o assunto de destaque uma vez, depois volte e bata nele novamente. Em seguida, acerte uma terceira vez, dando uma tremenda pancada, que seria o quê? Uma metáfora, né? Essa é uma metáfora, que é, nesse caso, uma metáfora esportiva, onde tem essa questão da conclusão, né? De ideias e conclusão em uma sentença. Então, você pode trazer uma metáfora, né, que é uma coisa bem importante você trazer, como falou, da história, né, e a metáfora ela tem o mesmo grau de importância, e você vai vender o quê? Vai vender benefício e experiência. É um outro tópico da técnica para você construir esse texto persuasivo, né, o profissional, ou você que está assistindo, né? Então, assim, trazer o quê? Não esquecer das experiências, não esquecer dos benefícios desse produto, desse serviço. O copyright ele precisa trazer isso, né? O motivo por comprar esse algo é esse benefício, essa experiência. E tanto a razão emocional e racional também. Então, você vai listar as características do produto, conteúdo, material. Então, tudo isso, nesse caso, né, quando você lista tanto para a questão do produto, do conteúdo, do material, essa parte é mais racional. Se lembra que o copyright ele vai tocar de uma forma mais forte nessa parte emocional. Mas quando você está na parte dos benefícios, você está descrevendo a característica do produto, você está no lado racional. Então, e a experiência vai para o lado mais emocional, mais natural da coisa. Então, a gente saber, né, esses pontos, essas técnicas, vão facilitar você realmente construir um texto, ou então começar a pensar nessa possibilidade, até se for o caso, de você ser esse profissional. Então, e aí vem um ponto bem interessante. A gente está falando desse profissional, é um profissional do futuro. Aí a pergunta é, será que dá para ganhar dinheiro com copyright? Né? Então, assim, é uma pergunta que você, eu, a Martinha se faz e a gente vai procurar responder aqui. E aí eu passo a fala para a Martinha, para ela falar um pouco mais sobre isso, né? Como é que ela viu, né, dentro do que ela buscou. Então, gente, ainda falando sobre essa venda do benefício, tem a venda do benefício dentro do benefício. Né? Então, o que vem a ser isso? O que é isso de verdade? Né? Então, você está vendendo um produto, eu estou vendendo um produto que é para o emagrecimento. Vamos lá. E aí você pergunta para a pessoa, né, vamos dizer, numa pesquisa, você vai perguntar a ela, por que você quer comprar esse produto? Então, são 3 perguntas que são feitas a esse prospecto, né, esse possível lead, né, essa persona. E a resposta da terceira pergunta, então eu vou exemplificar aqui e você vai compreender. A resposta da terceira pergunta é o benefício dentro do benefício. Então, por que você quer comprar esse produto, né? Por que você quer emagrecer? Aí a pessoa vai responder, não, porque eu quero ser mais saudável, né? Quero ter uma alimentação mais saudável, quero ter mais saúde, né? Quero, sei lá, viver mais, né? Esticar isso, é uma pessoa longeva, né?
Sim, mas por que que você e por que que você quer ser uma pessoa longeva? Por que que você quer ficar magra, né? Por que que você quer ser uma pessoa saudável? Não porque eu quero, no caso das mulheres, né? Eu quero ter aí um corpo bonito, né? Quero colocar qualquer tipo de roupa e ficar muito bem. Então, a resposta dessa terceira pergunta, né? E aí a mulher pode acrescentar assim: eu quero arrasar com minhas amigas, que as mulheres olhem para mim e vejam que eu estou ótima, maravilhosa, né? Com um corpo legal, que chama a atenção aí dos rapazes e tal, arrasar nas festas e tal. Então, a copy de um produto desse seria o quê? Emagreça 12 quilos em, sei lá, 30 dias, né? E vista qualquer roupa e arrase aí com o sexo oposto ou com as amigas, né? Causa inveja aí na mulherada e tal. Então, esse benefício dentro do benefício que vai fazer com que aquele produto seja vendido, né? E a nossa pergunta, essa pergunta aí que o Dr. Wilson fez, é possível ganhar dinheiro com copy, né? Então, a verdade é que não. Você não vai ganhar dinheiro com copy, né? Ninguém ganha dinheiro fazendo copy. Sim, mas por que isso, né? Porque o copyright, ele é uma técnica, é uma estratégia que o copywriter vai utilizar, né? Mas que ela precisa ser aplicada em algum lugar, né? Então, você vai ganhar dinheiro com funil de vendas, você vai ganhar dinheiro com um call center, com uma propaganda bem feita, né? Ou na televisão, ou na internet. Você vai ganhar dinheiro vendendo na rua, aparecendo seus produtos. Assim você ganha dinheiro. O copy, você precisa aplicar. É apenas uma técnica, tá? Então, você precisa compreender. O copywriting, ele é uma profissão que está assim, muito requisitada. Os dados vão mostrar que nós vamos precisar ir o mercado do digital, o mercado digital vai precisar ir de muitos, né, de 1.000 em diante, 1.000 acima, profissionais que trabalhem no digital, e o copyright é uma das profissões que está sendo muito requisitada e que será no futuro cada vez mais, ok? Então, você pode ganhar dinheiro? Sim, pode. Nós não vamos trazer aqui valores, tá certo? Porque vai depender da campanha, da empresa, da quantidade de campanhas que você venha fazer, do lugar onde você trabalha, tá bom? E ele não é milagroso, né? Porque se você fizer se o seu modelo de negócios, por exemplo, for um modelo falho, você pode aplicar aí o copy que for, né? O copy não é a tábua da salvação, é assim que se fala, tábua da salvação. Uhum. Das empresas que estão aí querendo crescer, querendo se desenvolver, né? Dos empreendedores que estão tentando alcançar aí níveis maiores no mercado, né? Em questão financeira, né? Porque se você, por exemplo, você cria uma campanha e joga na televisão, mas aquela campanha não era para aquele tipo de público, não era naquele horário, né? Outras questões que vão envolver, né? Vão fazer com que aquela copy não dê certo, né? Talvez fosse melhor você aplicar aquela estratégia no Facebook ou no Instagram, né? Para um público diferenciado, um público, uma persona que utilizasse mais as redes sociais do que estão mais presentes nas redes sociais do que assistindo a televisão. Então, a copy não é algo milagroso, tá? Então, por exemplo, eu sou designer e eu quero ganhar dinheiro com design. Eu vou ganhar dinheiro com design? Não. Porque o design eu vou aplicar no produto, na embalagem, no panfleto, no que eu vou fazer na minha propaganda que eu vou lançar nas campanhas,
né, que eu for lançar no Google Ads, no Facebook Ads, né? Então aí tem o design. Então o design é o quê? É um meio, né? Então eu vou utilizar aquele meio e se eu conseguir fazer uma boa campanha, né? Então, se tiver tudo alinhadinho, se o meu modelo de negócios estiver trabalhando tudo certinho, aí sim eu vou ganhar dinheiro, tá certo? Então, o copy é a mesma coisa, né? Então, no copy, você vai ganhar dinheiro se você escrever uma campanha boa, se no rótulo tiver uma palavra bem feita, né? Se você escrever bem feito direitinho na embalagem, se o texto na propaganda é uma copy bem feita, né? Então é um conjunto de ações, né? Que vão fazer, uma coisa depende da outra, se você não tiver um modelo de negócio interessante, então não adianta você fazer essa copy, tá bom? A gente queria só instigar vocês, na verdade, né? Quem sabe aí na próxima live a gente traga alguns valores aí para o pessoal, né? Agora sim, se você for um profissional aí, estudar bastante, né? Se aplicar direitinho. Eu disse que ia colocar aqui os dois sites, né? Para as pessoas que querem aí estudar para serem copywriters, né, que são sites americanos de campanhas que fizeram sucesso, né, que você pode acessar, né, e aí vocês estão lá em inglês, você traduz e vai fazendo sua pesquisa, acessando os arquivos para você poder aprender, ok? Eu queria ainda acrescentar, Wilson, nesse tempinho aí que a gente está finalizando, que você pode, tem 3 tipos de copywriter que a pessoa pode ter, né? Então, o copywriter, ele não é apenas aquela pessoa que é escritora, ele não chega lá e sentou e escreveu, não. Ele precisa conhecer o produto, saber os benefícios do produto, né? O que esse produto está oferecendo, ele precisa conhecer, né? Saber quem é essa persona, qual é o nicho, né? Então, tudo isso ele precisa conhecer. Ele precisa ser, principalmente, um conhecedor da psicologia humana, né? E, de novo, eu vou jogar a bola para você quicar aí dar umas quicadas na bola, né? Então, porque por trás dessas decisões de compra, né? Tem aí os jogos psicológicos, né? Que vão funcionar muito bem quando uma cópia é aplicada, né? Você falou aí que engata aí os sistemas aí do subconsciente e tal. Isso é bem interessante, né? Então, psicologia, viu, gente? Então, essa prática aí é realmente muito maravilhosa, tá certo? E os 3 tipos de copy que você pode ser, né? Um copywriter de agência, né? Você pode ser um copywriter corporativo, né? De empresas, ou você pode ser um copywriter freelancer, trabalhar por conta própria, não estar aliado a nenhuma empresa e fazer seu serviço de forma independente e autônoma. Ok? Então, eu estou passando a bola para o Dr. Whindersson, para ele poder completar aí a fala. Enquanto eu vou falando, você pode botar os sim, claro. Assim, a live de hoje é justamente para dar uma estrutura, né, em relação a essa profissão, e não só o profissional, ou você que queira até se tornar mas pegar um pouco desse conhecimento e também colocar no seu negócio, colocar talvez na hora da postagem que você vai fazer, enfim, né, um anúncio, site, enfim, né, como a Martinha falou, pode ser você trabalhar para uma agência, a parte corporativa, ou você pode, né, trabalhar para você, enfim, são modalidades que você vai administrar.
mas é mais para estruturar alguns pontos importantes, instigar, né, como a Martinha falou, essa curiosidade de você buscar até mais, e a partir disso, você realmente, se for o caso de você se transformar nesse profissional, né, que seja, existe formação só desse profissional, existe conhecimento, em termos, acesso a esse conhecimento do início, meio e fim desse profissional. Eu quero aproveitar esse momento, né, falar da programação da semana do Instagram, né, do Whindeson Moraes Coach. Amanhã, né, toda segunda-feira, tem encontros de empreendedores, onde a gente vai trazer questão do digital, financeiro, emocional e também o empreendedorismo, baseado na mentoria 360 graus. Amanhã a gente vai estar, eu vou estar junto com a Lorena, que foi minha paciente, ela trazendo a parte da maternidade e alguns aspectos. Amanhã é maternidade e autoestima, né? Como essa questão da autoestima, né, como pessoa, como mulher, essa maternidade pode afetar e como, né, manter ou incentivar essa autoestima. Na quarta-feira, dia de circuito de filmes, é a questão de cada semana ter um filme para a gente tirar aprendizados e colocar em prática. E ter esse momento de aprendizado e trazer um pouco da psicologia nesses pontos aí. Outro dia, quinta-feira, para a gente foi separado para psicologia, o coach e mapa de perfil comportamental, saúde emocional. Toda quinta-feira, nesse mesmo horário, também aspectos, conteúdos nessa direção. E existe também o canal Whindeson Moraes Coach, o link está na bio do Instagram aqui, é só você clicar, se inscrever, curtir, vários conteúdos, né, encontros de empreendedores, né, a psicologia, enfim, vários assuntos. Eu quero parabenizar cada um de vocês, né, por estarem nessa live. Poderia estar em outro lugar, mas escolheram estar aqui. E que realmente seja, né, tenha sido uma noite proveitosa de aprendizado. A gente busca trazer, né, as melhores informações e saiba que é com carinho, né, com bastante amor, né, esse trabalho, que a gente sabe que pode ajudar muitas pessoas. E é isso, né, o trabalho, a gente continua, né, no intuito de inspirar, né, esse lado emocional, né, como o copywriter, né, ele tem esse objetivo também, e a gente também, como aqui, presentes aqui na live também, né, inspirar pessoas, com certeza. E eu passo a fala para a Martinha, né, para ela as considerações finais, se ela quiser falar nesse final, ou alguma mensagem, se você quiser, assim desejar. Se torne um copywriter já, imediatamente. Essa é a sua chance. Imediatamente, tá? Essa é a nossa fala para você. As portas estão aí abertas, tá? Existe um mercado muito bom, tem muita gente fazendo live gratuita, né? Para quem quer ter uma noção do que se trata, né? Hoje você escutou um pouquinho aqui falando sobre isso. Pretendemos aí fazer um bate-papo parte 2, né, sobre essa mesma temática do copywriting e do profissional copywriter, né, e nós esperamos que você absorva esse conhecimento e que sirva para você aplicar em sua vida, né, nas relações, né, no seu trabalho, né, naquilo que você puder utilizar aí, tá certo? As técnicas do copyright e até monetizar, né? Usar o copyright para poder ganhar dinheiro, tá bom? Então, eu quero agradecer aqui imensamente ao Dr. Whindeson por essa oportunidade, dizer também que estou com saudade das minhas companheiras de live, a senhora Sandra, a senhorita Bebel, né? Que eram as nossas companheiras aqui.
e que nós esperamos contribuir assim, imensamente com cada pessoa, né, com cada pessoa que assistiu, ou alguém que está querendo ingressar aí nesse ramo aí do empreendedorismo, do marketing digital, né? Se tiver alguma dúvida em relação ao que eu falei, pode me procurar na direct, tá? E se você tiver dúvidas em relação a como iniciar um negócio, no digital, você pode procurar, você deve procurar o Dr. Whindersson, que tem esse projeto aí, Mentoria 360, que nós super indicamos e, assim, de aprendizados e ganhos, assim, muito bons, realmente, viu? Quero agradecer a todos e desejar a todos aí uma ótima noite, que Deus os abençoe. Eu deixei também os 2 sites, viu, doutor? Sim, sim. Então, você que estava aí na live, né, tem os sites. Então, você... É o swipefile.com e o swiped.com. São esses 2 sites. Que são copies que foram de sucesso, não é isso? De sucesso. Copies americanas, produzidas por copywriters americanos que foram de sucesso. É bom, né, para a pessoa estudar e aprender um pouquinho. Acrescenta bastante. Essa questão de você saber o que né, funcionou, e a partir do que funcionou, você, né, montar a sua estrutura, né, para o seu negócio, o seu objetivo. Copiar a ideia, né, como o Noah fez, copiar a ideia e aplicar naquele projeto que você está fazendo. Sim. E né, a gente deixou uma pergunta no ar, né? Dá para ganhar dinheiro como copywriter? Né? Sim. Quanto um copywriter também ganha, enfim, né? É uma pergunta, como é que ele ganha? Então, cena dos próximos capítulos. Parte 2 desse mesmo. Então, eu deixo vocês com esse gostinho de quero mais, né, da próxima semana. Parabenizar e agradecer a todos, a Martinha pela disponibilidade, gratidão. E cada um de vocês que estão na live, que possa pegar esse conteúdo, esse conhecimento e pratique. Né? Estamos aqui disponíveis para ajudar você da melhor forma possível. E que essa semana, né, a semana seja uma semana abençoada, cheia de luz, cheia de coisas boas, notícias boas, abençoando o trabalho de cada um e a família de cada um de vocês. Né? Então, essa mensagem final que eu deixo. E até a próxima. Né? Se assim Deus permitir, Ele quer com certeza. Né? Amém. Tchau, gente. Tchau, doutor Whindersson. Boa noite.